Canetinha na mão e FUVEST no coração, tá começando mais um episódio de Redaçando e hoje a gente vai falar de introdução ao FUVEST. Uma das coisas que faz o destaque da FUVEST para você poder fazer uma introdução é porque geralmente a gente tem um tema que ele é muito abstrato, então a gente fala de alguma coisa filosófica, alguma coisa muito sociológica, alguma coisa que você até se põe como um posicionamento de que é uma coisa que você talvez nunca tenha se posicionado. Então você sempre pode esperar de um tema que, na verdade, você precisa pensar, poxa, eu preciso me posicionar sobre esse tema porque muito provavelmente eu estou vivendo ele e não pensei antes, ou eu vivo, até parei para pensar, mas não pensei concretamente. Como a redação do FUVEST tem um caráter muito mais filosófico, que você vai debater sobre um assunto, você vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Diferente do que a gente tem no Enem, a gente não precisa trazer uma proposta de intervenção ao tema. Você pode, inclusive, até passar por 5 parágrafos de desenvolvimento, 5 parágrafos no total, então você pode ter um de introdução, 3 de desenvolvimento e um de conclusão, mas a gente pode perceber que a introdução a gente vai focar nesse nos próximos vídeos, a gente vai falar dos outros parágrafos que existem na FUVEST. O esquema é muito parecido com os outros vestibulares, porque você tem esse caráter argumentativo de convencer uma pessoa. Então você vai ter 3 elementos: o repertório, o tema e a tese. O que vai ser o repertório? O repertório é alguma coisa que você vai apresentar para poder falar do tema. Ele pode ser uma coisa muito mais concreta. Por que eu estou dando esse estilo para você poder fazer o trabalho com a FUVEST? Porque o tema ele às vezes pode ser muito abstrato, falando de algum conceito, alguma coisa que talvez seja muito nova para você, mas você colocar isso no mundo real faz com que isso facilite sua argumentação para você poder mostrar exemplos. Claro que você pode mostrar coisas abstratas também, como filmes, como séries, porém é super interessante que, já que o tema é muito abstrato, vamos falar de alguma coisa verídica, vamos falar de alguma coisa que é a manifestação do ser humano por meio de algum pensamento crítico. Então, por meio de, por exemplo, mitologia, fatos históricos, conceitos da geografia, inclusive alguma coisa da lista de leitura obrigatória que aparece na FUVEST. Com isso, você apresentando seu repertório, você vai finalmente apresentar um tema. Sempre lembre que você precisa apresentar todas as palavras para você poder começar a falar do tema, para que você não fuja. Então, isso fica claro que você, quando você olhar para o tema, pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmação. Sempre perceba, se for uma afirmação, já vai e diz quais são as origens da tese que você vai falar depois. Quando for uma pergunta, lembre-se de responder. Cuidado com o sim ou com não. Quando você vai responder uma tese, pegue aquela frase como uma afirmação ou como uma negação. Ao invés de você colocar sim, vírgula e o tema, ou não, vírgula e o tema. Porque essa construção de sim, vírgula ou não, vírgula é quando você está fazendo uma conversa. Você não está escrevendo um texto de conversação, está escrevendo um texto de argumentação, ou seja, dissertar e declarar. E finalmente a gente vai ter a tese, que vai ser a origem de por que aquele tema precisa ser questionado ou até a resposta para aquele tema. Se a gente pode ter uma pergunta, a gente pode fazer com que a tese seja determinante para que o tema ele seja respondido de uma forma ou não, ou aquela constatação que aparece no tema para que você tenha justamente qual que é a origem ou qualquer consequência ou até uma situação problema. Inclusive nesse canal a gente já falou sobre tese. Vai aparecer aqui no card um vídeo para você poder conseguir conferir como poder produzir uma tese de forma efetiva. Então com isso vocês perceberam que não tem muita diferença de quando a gente vai fazer um parágrafo de introdução para Enem e para a Unesp quando a gente for construir para poder fazer de FUVEST. O que vai mudar muito é quando a gente for falar sobre o tema. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre os temas da FUVEST para você poder perceber que há uma certa diferença de como você vai construir sua redação, porque os temas são bem diferentes, fazendo com que você não tenha um escrito de redação que funcione tanto para Enem, quanto para FUVEST, quanto para a Unesp ao mesmo tempo, por conta do problema que aparece no tema. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Então é assim que funciona a introdução para você poder fazer da FUVEST. Você está fazendo de uma forma diferente? Escreve aqui nos comentários para a gente poder checar e também a gente poder falar de outras formas para poder começar uma introdução. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela audiência e é isso.